Se eu achei. Ei. Alô. Glória a Deus. Essa manhã, pastor Alberto está viajando, está em São Paulo. Pastor Ricardinho, que algumas vezes está com vocês aqui também. Ele está em Pelotas. Aproveitou esse feriado mais prolongado para visitar uns familiares ali. Pastor Roberto teve um probleminha na casa dele, ele ia estar aqui agora pela manhã, mas teve um probleminha, teve que resolver. Problema nada pessoal, viu? É problema de casa mesmo, lá um cano que estourou e teve que ir lá na Leroy Merlin comprar umas peças lá. Enfim, mas glória a Deus porque você está aqui e com certeza é uma manhã especial para nós. E eu quero junto com vocês, nós vamos orar, nós temos um pedido de oração. Eu quero orar, eu quero perguntar primeiro só, quem não me conhece aqui, levanta a mão, quem não me conhece. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Gerson, prazer conhecer vocês. E faço parte aqui do presbitério da igreja, faço parte do louvor, do ministério de família, de casais. E por isso, como o pastor Alberto está viajando, hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade naquilo que ele já vinha falando. Que nós estávamos falando sobre a família, né? No culto de ensino. Mas eu quero, antes disso, nós vamos orar. E além desse pedido aqui, que é... O nome é Ricardo Prats Miller, Libertação de Espírito de Adultério. Vamos orar por ele. E eu quero orar também pela vida do pastor Maurício da Church, né? Que está com a sua netinha, com a Manu hospitalizada. E vamos orar por eles, para que o Senhor visite ela, para que o Senhor cure, para que o Senhor faça a diferença. A palavra do Senhor diz que um homem chegou ao servo do centurião e, na verdade, o servo do centurião procurou o Senhor, chegou a ele e disse: Senhor, eu tenho em minha casa um servo que estás enfermo. E o Senhor prontamente disse para ele: tá bom, vamos lá então, eu vou lá com você para a gente orar por ele. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas eu tenho autoridade. Eu digo para os meus homens, vai, e eles vão. Eu digo para eles, vem, e eles voltam. Eles entendem a minha voz. Tu és a autoridade suprema, e eu sei que apenas com uma palavra tu pode curar a vida do meu servo. E o Senhor Jesus ficou até surpreendido com tamanha fé daquele homem. E nós cremos nisso, amém? Nós cremos que apenas uma palavra lançada, ela pode fazer a diferença. Pelo poder do Senhor Jesus. Nós nada podemos fazer. Os médicos podem dar diagnóstico, eles podem falar, mas nós sabemos que quem dá a palavra final é o Senhor. É Ele que tem o poder em suas mãos, é Ele que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Por isso vamos orar. Baixa a tua cabeça aí. Senhor, nós queremos colocar a vida do Ricardo aqui, Deus, diante de Ti. Tu sabe no que ele se envolveu, no que ele passou. Nós não estamos aqui para acusá-lo, nós não estamos aqui para falar algo, Deus. Mas nós sabemos, Deus, que algumas coisas não agradam ao teu coração. Por isso, vai de encontro ao Ricardo, que ele não somente se arrependa, mas que ele também possa ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. E a tua presença, o teu poder, a tua graça, o teu amor possa envolver a vida dele, transformando a vida dele, restaurando o lar dele, restaurando a sua família, restaurando a sua casa, com teu poder, com a tua graça, Senhor. Com a tua misericórdia, nós oramos e declaramos, Deus, a completa libertação sobre a vida do Ricardo, de tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que não agrada ao teu coração, Deus. Nós oramos e declaramos, Senhor, a vitória sobre a vida do Ricardo, assim também sobre a vida do pastor Maurício, Senhor, que tu vá de encontro ali a ele, a sua família, Jesus, sobre a sua netinha que está no hospital ali, Deus,
que Tu coloque a Tua mão de poder sobre ela, curando, fazendo, Deus, com que ela seja restaurada pelo Teu poder, pela Tua graça. Nós oramos e declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dela, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, e cremos que Tu és poderoso, Senhor, e que Tu, Senhor, tens o prazer de ouvir a nossa voz em oração, Pai. Por isso nós clamamos a Ti nessa manhã, porque sabemos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui na nossa ministração, os dois últimos assuntos que o pastor tratou aqui, pastor Alberto, ele falou sobre aliança e sobre missão. Aliança, a gente viu ali que a importância da aliança tem na base da família, e nós também observamos em missão a importância do propósito de cumprir o plano de Deus sobre a nossa vida como um casal. Principalmente como casal e também com os nossos filhos, sobre a nossa geração. Amém? Hoje pela manhã, então, nós vamos tratar dois assuntos. O primeiro dele é unidade. Eu quero te convidar, está ali o texto, mas vamos ler lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Gênesis 2, 23 e 24. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui a gente já entende que a unidade dentro da família, ela envolve primeiramente o casal. E a gente observa, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui da unidade, é ter o mesmo propósito. O casamento, ele é uma união direcionada por Deus. E olha que interessante, que é o único momento, porque Deus ama as famílias, e é o único momento que Deus permite que essa família, a pessoa possa sair do núcleo da família e gerar uma nova família. É o único momento que Deus permite isso, do filho sair de casa, para realmente se tornar uma família. Não quer dizer que um jovem, mas o jovem vai estudar em outra cidade, vai morar lá sozinho, não tem problema. Aqui a gente está falando de laço familiar, aonde ele deixa o laço familiar para se tornar, para gerar uma nova família. E aí, esse jovem, essa jovem, eles vão levar toda uma bagagem daquilo que eles viveram em casa. Então, a importância de nós termos um lar em unidade. Porque os nossos filhos vão refletir isso quando eles saírem do meio do nosso lar. Eles vão viver isso. Nós precisamos ensinar, ministrar, e eles precisam olhar para os pais e dizer: puxa, que legal, meu pai e minha mãe eram muito unidos. De vez em quando davam uns arranca lá, né? Que quem não tem, né? Quem que não tem uma discussãozinha, um desentendimento, isso vai ter. Né? O que não pode ter é briga, né? Agressão física, isso daí já partiu para outro nível. Mas quem nunca teve uma discussão, uma coisa, mas como é importante ver o filho poder ver e dizer: puxa, como meus pais são unidos, como eles realmente andam juntos, como eles têm prazer de estar juntos. Depois a gente vai ver isso também. Mas a importância da unidade. E aqui é o que eu quero destacar. Né? São duas passagens bem interessantes. Né? Quando a gente fala lá de oferta de dízimo, sobre toda
a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é o único momento que o Senhor diz, provai-me nisso, diz o Senhor. É o único momento que Ele pede para fazer prova dele sobre esse assunto. E aqui é o único momento em que Deus permite para que para que o homem ou a mulher possa sair do seu lar para constituir um novo lar. E aqui, outro ponto de termos o mesmo propósito, vocês já viram isso em missão, né? Que nós precisamos casar com um propósito, com uma missão. Porque a missão e o propósito, ela nunca vai ter fim. Tem muitos casais que casam por um projeto. Eu quero ter filho. Eu quero isso, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Aí depois que alcança, quantos casais geram filhos, têm os filhos, criam os filhos, e aí quando os filhos saem do lar, o que acontece? Se separam. Porque não casaram com um propósito, não casaram com uma missão. E esse propósito e essa missão precisa ser, a cada dia, buscada e alimentada pelo Senhor. É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos dar graça, é Ele que vai nos motivar, é Ele que vai realmente nos direcionar para que nós tenhamos um lar abençoado, para que nós tenhamos uma união abençoada, aonde haja unidade. E o projeto, eu coloquei uma frase aqui que diz que o projeto ele tem prazo e a missão ela tem um propósito. O projeto a gente sabe, quando se constrói um edifício, né, uma construção, ela pode levar alguns anos, mas chega um tempo que termina o projeto, que é concluído o projeto e foi entregue e não tem mais o que fazer. Depois, claro, tem as manutenções que precisam ser feitas, mas o projeto em si, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. No momento ele acaba. Eu acho tão interessante que ali em Viamão eles construíram a van e agora por último construíram o estoque. E estão construindo aquele, me esqueci o nome, mas é aquele atacado do Zafari. Esse está demorando um pouquinho mais. Sexto. Estão construindo o sexto. Esse está demorando um pouco mais. Mas o estoque e a van, parece que eu passei um dia e no outro dia já estava erguido. De tão rápido que foi a construção. Foi muito rápido a construção. Então, hoje em dia, os projetos ainda estão mais acelerados ainda. E com a atualidade de hoje, com a vida que nós vivemos, que tudo acontece muito rápido, a informação ela acontece muito rápido. A alimentação, hoje tem fast food, tudo é muito rápido. Eu peço, das 5, 10 minutos, está ali na minha casa batendo para entregar. Então, assim, tudo acontece muito rápido. Hoje, que eu não tinha naquela época, quando eu era pequeno, micro-ondas. Você fui esquentar ontem um leite para minha mãe, uma xícara, 1 minuto e 10 estava quente. Senão você tem que acender o fogão, esperar, cuidar para que o leite não vire. E eu lembro muito bem, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 10. E a gente estudava em turno inverso. E eu tinha que esquentar minha comida, tinha que esquentar leite, tinha que esquentar tudo, porque nós não tínhamos micro-ondas. E a minha mãe ficava preocupada, e não tinha nem telefone para ela ligar para saber se a gente estava bem. Então, hoje existe muitos recursos que aceleram, e por isso que acaba criando, às vezes, ansiedade, né, depressão, porque as pessoas querem que tudo aconteça muito rápido. Então, as pessoas querem que a outra seja transformada, mas querem que seja para ontem. E, às vezes, um processo ele demora um pouco. Então, isso nós precisamos buscar no nosso casamento, na nossa união, que nós precisamos ter uma missão, um propósito, e não trabalhar em cima de um projeto. O segundo ponto que eu quero observar da unidade com você é ter cumplicidade. Como é importante isso? Um casal ser cúmplice um do outro. A unidade,
eu coloquei aqui, a unidade requer cumplicidade. O cônjuge, aqui depois eu falo dessa outra parte, mas eu preciso ser cúmplice com o meu cônjuge. E já vou na segunda frase. Um cônjuge deve defender o outro. A minha esposa é uma. Pode falar o que quiser, mas se falar mal de mim, ela vira uma leoa. E assim também, se falar mal da minha esposa, eu vou defender. Não, mas não é bem assim. Não é assim. Não estou dizendo que eu vou defender se ela está errada, não é isso. Mas ser cúmplice naquelas atitudes que realmente fazem parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente vê casais assim, né, com dificuldade. Puxa, a esposa fica brava, ele não me defende, ele não cuida de mim, ele não transparece aquilo que ele é. Então, nós precisamos ter essa cumplicidade um com o outro, dentro da família. É um ponto muito importante. O terceiro ponto aqui da parte da unidade. Eu quero ler com você, antes de colocar ali, já abre aí, um pouquinho mais à frente, Gênesis 3, do 12 ao 13. Reconhecer o meu erro. Isso é muito difícil. Olha só o que a Bíblia fala aqui. O que aconteceu com Adão e Eva? Gênesis 3, 12 e 13. Então disse o homem à mulher que me destes, um pouquinho antes ali, o 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estás nus? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. Nós temos, por nossa própria natureza, um ato de defesa. Toda vez que alguém nos aperta, principalmente nosso cônjuge, né? Que a gente tem mais intimidade. Quando nos aperta, mas isso aqui assim, aqui, ó, não, estava errado. Mas só um pouquinho, mas tu fez assim também. Primeira coisa que a gente faz. De vez a gente dizer, realmente, eu estou errado, me perdoa. Não, a gente tem esse sistema de autodefesa. Todos nós temos. Alguns têm mais facilidade de tratar, outros têm mais dificuldade. Eu tive que tratar isso na minha vida. E às vezes ainda numa discussão que, às vezes a gente está muito assim, irritado, a Bíblia diz ireis, mas não pequeis. Então a gente está muito irado, a gente acaba falando, a gente acaba expressando isso, né? Falando de uma forma mais áspera, né? E às vezes a pessoa não interpreta da mesma forma. E aí você chega e diz, não, mas isso aqui você errou. Não, mas isso aqui... Não. Esse dia eu tive que estar falando com a minha esposa e te falar, não, só um pouquinho. Nós estamos falando sobre isso, não sobre outra coisa. Então, a gente precisa tratar o assunto e a gente tem essa dificuldade. E nós precisamos trabalhar o nosso coração de reconhecer e, principalmente, nós temos dificuldade de pedir perdão. E na maioria das vezes, não vou aqui dizer que é somente o homem, mas na maioria das vezes é o homem que tem dificuldade de pedir perdão. O homem um pouco mais aquela questão, principalmente nós que somos gaúchos aqui, né, que temos tradição de homem ser forte, de homem ser isso e aquilo, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de perdoar. E sabe que o único que pode nos ajudar nisso é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor disse que nós não estaríamos sós, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, ele tem 3 ações
principais, não são só essas, mas 3 ações principais que a Bíblia mostra: que Ele nos consola, que Ele nos ajuda e que Ele intercede por nós. Então, o ajudar, é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai te ajudar a te reconhecer. Ele vai dizendo, só um pouquinho, né? Olha o que tu fez. E muitas vezes nós precisamos pedir para o Espírito Santo, dizer, Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ser como tu, me ajuda, Senhor, porque eu por minha própria força, pela minha própria vontade, eu não consigo. Não consigo reconhecer isso. Uma questão, como eu comentei aqui, como eu perdi meu pai muito cedo, a minha mãe, ela teve que ser pai e mãe. Então, ela teve que ser mais firme. E ela não conseguiu muito expressar o amor em carinho, toque. Eu não tive muito isso. Se acontecia alguma coisa, eu era repreendido, eu era chamado a atenção. Ela comprava, eu lembro muito bem que ela comprou, que eu ganhei um videogame, eu tive um videogame Atari, eu tive uma Caloi 10, e era só ela que trabalhava, ela ganhava a pensão do meu pai, e ela teve que sair ela não trabalhava, ela teve que sair para trabalhar, e o salário dela. E ela me deu vários presentes bons, mas ela se preocupava muito, e nós morávamos também numa vila, onde era perigoso, né? E ela não queria que eu me envolvesse com coisas erradas, tanto que eu tive amigos que morreram cedo, que se envolveram, né, em coisas do mundo. E ela se preocupava com isso, ela tinha esse cuidado, mas ao mesmo tempo ela não conseguia expressar esse amor. Talvez ela tivesse medo de fazer isso e a gente, não sei, mas eu sei que eu não recebi isso. E aí quando chegou no relacionamento, no meu casamento, como eu vou dar algo que eu não recebi? Então eu tive que aprender, graças a Deus, glória a Deus por isso, que Deus me deu uma esposa, uma mulher amável, muito amável. E aí eu aprendi muito com ela, mas aprendi muito, sabe aonde? Com os meus irmãos, no meio da igreja, expressando o amor, vivendo o amor. Sabe que você já deve ter ouvido alguém falar assim, ó, eu não vou na igreja, não preciso ir na igreja, Deus está no meu coração, Deus está comigo, Deus está do meu lado, eu não preciso ir na igreja. Vocês já ouviram falar isso? Quem já ouviu? Tem pessoas que falam, eu não vou na igreja, por que eu vou na igreja? Só que olha que interessante, isso eu aprendi, sabe com quem? Pastor Luciano, que veio pregar aqui, ministrar. E aquilo entrou, isso há anos, e isso entrou no meu coração. Nós temos 2 maneiras de nos relacionarmos. Verticalmente, que aí é a nossa vida com Deus, que daí essa pessoa está certa, Deus está com ela, Deus está sempre ao lado dela, ela pode ler a Bíblia em casa, tudo certo, ela também está certa. Só que existe a questão horizontal. E a Bíblia diz que nós temos que... Como é que nós vamos praticar os frutos do Espírito se nós não vivemos em comunhão? Por isso nós vivemos em unidade, em comunhão. Por isso nós nos reunimos, porque isso é importante diante de Deus. Deus ama isso, essa união. E quantas vezes um irmão está mal, a gente ajuda financeiramente, ajuda com uma cesta básica, ora por ele, intercede por ele. A gente não anda sozinho, tanto que a nossa igreja hoje ela aprendeu. Nós temos um pastor presidente, que é o pastor Glavan, mas hoje nós trabalhamos de uma forma como conselho. Existe o presbitério, existe o conselho, onde as decisões elas são definidas em várias pessoas. Porque às vezes isso recai só sobre uma pessoa e em algum momento ela pode estar equivocada. E quando nós trazemos isso na comunhão horizontal, é diferente. Então, por isso a importância de nós congregarmos. E a Bíblia diz, não deixei-vos de congregarmos, como é costume de alguns. Então, nós precisamos ter essa comunhão.
ter esse relacionamento. Isso é importante para nós, isso fortalece a nossa fé, isso nos ajuda. Às vezes, em alguns momentos, as pessoas não conseguem, né, por alguma atitude, um irmão, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e em algum momento alguém pode errar no nosso meio. E às vezes as pessoas, não, mas eu não vou mais aqui na igreja, porque aquele lá fez assim, aquilo fez assim, aquilo fez assim. Sabe de uma coisa? Lá na nossa casa, nós temos um versículo que nos direciona, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então nós olhamos para Ele. Vai ter irmão que vai errar, vai pecar, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que perdoar, vou ter que falar, ministrar, ensinar, andar junto, andar mais uma milha. Vai ter. Mas o importante é nós vivermos esse amor de Cristo. Nós vivermos em união e aprendermos a pedir perdão. E aqui a gente está falando hoje sobre a família, mas não só na família. No nosso trabalho, no nosso dia a dia. E às vezes eu quero te dizer uma coisa. Infelizmente, vai ter momento que você vai estar certo. E mesmo assim, você vai ter que pedir perdão. Ah, mas como? Não, eu não vou pedir perdão. Vai lá, meu querido. É assim no reino de Deus. É assim, é misericórdia. E às vezes a gente precisa pedir perdão. E eu já tive situações em que eu estava certo, e não era só um sentimento meu, eu tinha conversado com outras pessoas, não, tu está certo. E aí mesmo assim eu fui lá diante dessa situação, pedi perdão e a pessoa se constrangeu com isso e também pediu perdão. Então a gente precisa viver dessa forma, viver, entender que existe um propósito de Deus para que nós venhamos a perdoar. O próximo assunto, volta um pouquinho na tua Bíblia ali em Gênesis. A gente leu ali o 2, 23 e 24, né? Nós vamos ler o 25 agora. E eu quero falar sobre intimidade. Gênesis 2, 25. Fala assim, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que interessante isso. Em primeiro lugar, aqui é o relacionamento de Adão e Eva dentro do jardim do Éden, antes que eles comessem do fruto, que Deus disse para eles que eles não deveriam comer, mas a mulher foi orientada pela serpente, ofereceu ao marido e os dois pecaram juntos. A partir daí eles perceberam, entrou o pecado e eles perceberam que eles estavam nus. E a Bíblia diz que eles se cobriram, que ficaram com vergonha. Então, mas antes disso, no relacionamento deles, não existia essa vergonha. E é isso que eu quero trazer, esse entendimento sobre a tua vida nessa noite. Você com o seu cônjuge. Nessa noite é bom, a gente sempre fala, prega de noite e agora é de manhã. Nessa manhã, sobre você e seu cônjuge, esse relacionamento, a intimidade, eu anotei aqui assim, ó, após deixar pai e mãe, apegar-se, estar junto, poder contar um com o outro. Então, houve um desligamento do homem e da mulher, de uma família, e eles se uniram. Agora, eles se apegaram, eles estão juntos, e eles passam a contar um com o outro. Então, o primeiro ponto da intimidade é ter diálogo. A comunicação precisa ser clara. Existem várias formas da gente se comunicar, né? A gente pode se comunicar por uma ligação, por uma mensagem de texto, WhatsApp. A gente pode se comunicar por uma carta, que hoje em dia quase não se usa mais. Acho que aonde eu vejo ainda documento, eu trabalho numa empresa que atende o governo. Eu sou responsável pela logística. E aí tem prazos.
E aí, quando um prazo está próximo a vencer, a gente tem que mandar uma solicitação de prorrogação. Daí se faz uma carta, um ofício. Ou às vezes a gente é notificado por algum atraso, alguma coisa, vem uma carta, um ofício. Eu acho que é um dos momentos que eu tenho visto que ainda se comunica por carta, né? Mas normalmente é por mensagem ou verbalmente. E quando nós nos comunicamos verbalmente, é preciso que o diálogo, a comunicação, ela se complete. E para uma comunicação se completar, é preciso que um fale e o outro entenda o que foi dito. Porque às vezes a gente não entende. Você quer ver quando comunicação pelo WhatsApp. Já teve situações que eu falei assim, não, eu não vou mandar mais mensagem, eu vou lá conversar pessoalmente, porque não está entendendo o que eu estou falando. E já teve situações de eu mandar uma mensagem e a pessoa depois chegar e dizer, não, mas tu falou... Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, assim, a comunicação, ela só acontece realmente quando um fala e o outro entende o que ele quis dizer. Falar, ouvir e compreender. Tem outra forma da gente falar também, que os casais acabam se acostumando com o tempo. Eu estou casado 29, ano que vem eu vou fazer 30 anos de casado. A gente acaba acostumando, às vezes, uma olhada, né? Uma suspirada, né? Um movimento, a gente se comunica. O casal que já está mais acostumado. Também é uma forma de se comunicar. Mas o mais importante é isso, é haver no diálogo alguém que fala, alguém que ouça e que compreenda o que está sendo dito. Isso é muito importante para nós mantermos esse diálogo. A intimidade não pode acontecer sem uma comunicação clara. Uma comunicação ocorre, aqui como eu falei, né? Quando um fala e o outro entende o que foi dito. Então, tenha diálogo e procure conversar. Outro ponto que eu levei para o meu casamento foi isso. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu saía, estudava e trabalhava. Então eu saía de manhã cedo, voltava perto da meia-noite. Não conversava com ninguém. Era eu, meu irmão, minha mãe. Minha mãe foi ter meu padrasto, eu tinha 17 anos, quando ela foi ter outra pessoa. Eu não conversava com ninguém em casa. A minha esposa chegava em casa, ela tinha duas irmãs, um irmão. Uma das irmãs já tinha filho, uma sobrinha, tinha avó, tinha mãe, tinha o padrasto. Tinha 7 pessoas para ela conversar. Então ela encontrava alguém para conversar. Quando chegou no meu casamento, ela queria conversar. E eu conversar o quê? Se eu não conversava. Então eu tive que aprender que eu precisava ouvir ela, que era importante para ela. Às vezes para mim, não precisava conversar, estava tudo certo, porque era o meu jeito. Mas eu precisei 2 coisas. Primeiro, aprender a ouvir ela. Segundo, aprender a me abrir com ela, a falar. E hoje a minha esposa é a minha melhor amiga. É a pessoa que eu mais confio. É que eu mais falo, que eu tenho esse relacionamento. E eu não preciso esperar por ela. Muitas vezes a gente sai daqui, entra no carro, eu digo para ela, já começo eu. Como é que foi teu dia? Como é que foi hoje? Foi legal? Não foi? Então, nós precisamos ter isso. Às vezes eu preciso da minha casa parar e ficar próximo dela. Se eu tiver que fazer a comida, tiver que lavar a louça, eu posso ficar sozinho, não tem problema nenhum. Mas ela não. Se ela vai fazer a comida, ela gosta que alguém esteja ali com ela, ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu preciso entender minha esposa. E tenha certeza de que tudo que você faz, você vai ter retorno. Se você é amoroso, se você é carinhoso, você vai ter retorno. Talvez eu já tive casais que o homem era muito amoroso e a mulher tinha dificuldade. E aí nós fomos para oração. Porque a gente precisa tratar isso.
Precisa tratar esse relacionamento dentro da família. O próximo ponto, ele fala sobre ser transparente, não ter segredos um com o outro. É muito importante a gente ter essa transparência, e principalmente quando nós temos filhos, que os nossos filhos vejam isso no nosso relacionamento. A minha filha, uma vez, minha filha tem 24 anos, ela casou com 21, hoje ela tem a minha neta, de 7 meses, e quando ela tinha 14 para 15 anos, eu já tinha conversado com ela, tinha dito: filha, o pai gostaria que tu não namorasse agora, que tu esperasse um pouco, terminasse o ensino médio, quando estiver lá na faculdade, lá cursando a faculdade, daí tu quiser namorar, aí é tranquilo, mas foca agora, foca nos estudos, foca nisso, tu é jovem, aproveita a tua vida, curte, depois tu vai ter a tua vida como esposa, junto com um casal, como uma família. Eu expliquei tudo isso para ela. E aí a gente descobriu e aí tinha um rapazinho que tocava bateria lá na igreja, e eu era do louvor, e eu tocava, e eu falava para ele, fazia sinal para ele me olhar, que às vezes a gente faz muito aqui, né? A gente troca olhar assim para, vamos parar agora, vamos isso, vamos aquilo. Eu olhava para ele e ele estava vidrado olhando minha filha, né? Estava desconcentrado ali olhando minha filha, né? Então, eles começaram a se interessar um pelo outro. E tinha uma amiguinha dela, e elas tinham marcado ela tinha marcado de ir para a casa dessa amiga de tarde, só que elas iam se encontrar com os meninos. Ela ia se encontrar com esse rapaz e ela com outro. E aí a gente ficou sabendo, a gente descobriu. Daí eu pedi para ela assim: vem cá um pouquinho, me presta teu celular aqui, eu quero dar uma olhadinha numa coisa. Ela: não, pai, não, me dá teu celular aqui. Não sei o que. Ela começou a chorar, e ela disse que tu vai mexer na minha intimidade, não sei o que. Aí eu peguei meu celular e fiz assim para ela: está aqui meu celular. Tua mãe sabe a minha senha, tu sabe a minha senha, eu não tenho nada para esconder de vocês. Está aqui. Quer pegar meu celular? Quer olhar alguma coisa? Pode pegar, não tem problema. Eu não tenho nada para esconder de vocês. E eu falei para ela: enquanto você morar comigo, nós não podemos ter nada oculto. Precisamos ser transparentes um com o outro. E aí ela começou a falar, começou a chorar, pediu perdão, se arrependeu, que falou que ia se encontrar, que falou tudo aquilo. E graças a Deus deu tudo certo. Ela passou a adolescência, passou a juventude e casou. Um missionário do Rio de Janeiro, não foi com esse rapaz, lá em 2021. Mas a importância de nós sermos transparentes. Hoje, o marido cuida, ali em casa, nós temos isso. Antigamente, um pagava uma parte, outro pagava outra. Hoje, a gente une todas as contas. Eu sou responsável por fazer os pagamentos. Então, eu cuido dos pagamentos, tudo. Faço um controle financeiro da nossa casa. Podemos gastar aqui, não podemos gastar ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, esse controle está sobre mim. Mas a gente pegou uma época e anotou as senhas e colocou no lugar e disse para minha filha: filha, as nossas senhas, tudo que a gente tem está aqui. O dia que tu precisar, tu sabe onde é que tem que pegar. Não, mãe, mas o que é isso? Não, mãe, nada. Acontece alguma coisa, acontece um acidente com a gente, alguma coisa que a gente não tenha mais como mexer na conta, enfim, até conseguir liberar, até vai passar um trabalho. Então, às vezes, a mulher não sabe a senha do marido, não sabe nada. Gente, nós precisamos viver como um casal. E a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só pessoa. Então, nós não podemos ter nada oculto. Precisamos ser transparentes. Então, a importância de nós vivermos a verdade, falarmos a verdade. Isso é muito importante. Porque a mentira... Eu vi um filme uma vez
do assalto ao banco, que o assaltante entrou lá e foi um negociador, uma moça, negociar com ele por ordem do dono do banco. Só que o dono do banco ele tinha documentos do passado que condenavam ele, e ele estava preocupado com aqueles documentos. E o ladrão sabia disso. E ela foi lá e ofereceu quanto quer, que ele paga tanto para ti, não sei o quê. Não. E ele começa a falar sobre a mentira. E ele disse que a mentira, ela pode até ficar oculta por um tempo, ficar ali, mas ela jamais vai ser apagada. Ela sempre vai estar lá. E um dia, né, ela vem à tona, e aí vem as consequências. Então, a importância da gente sempre falar a verdade. Sempre ser transparente. Sempre lutar contra a mentira. Porque a mentira, ela não faz parte do reino de Deus. Ela não faz parte do reino de Deus. E não existe essa história de mentirinha. Tem uns que falam assim, mentira branca, mentira não sei o quê. Não, mas isso aí não é nada. Não. Não. A verdade, ela vem do reino de Deus. E a mentira não faz parte do reino de Deus. Então nós precisamos cuidar isso. O terceiro ponto, e o último aqui, ser romântico, ser carinhoso e amoroso. Como eu já falei ali que eu estava comentando, eu tinha dificuldade disso. Eu tinha dificuldade de expressar o amor. E tive que aprender. E aprendi com a minha esposa, aprendi com a igreja, aprendi com os irmãos, aprendi com o Espírito Santo, que muitas vezes falou ao meu coração. E precisamos observar nessa questão que envolve também... eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 5. Primeira Coríntios 7, 5. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui, o Senhor está falando entre o relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento íntimo. Não, a Bíblia diz, 7,5, não vos priveis um ao outro. Então, a importância que há nisso, a importância que há de não ter, algumas pessoas têm dificuldade, vergonha do corpo. As pessoas têm vergonha do corpo e isso afeta o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Não existe um relacionamento dessa forma sadio se eu rejeito o meu corpo. Então é preciso buscar isso no Senhor, entender isso em Deus, que Deus fez esse relacionamento, e você sabe do que eu estou falando, fez esse relacionamento para que realmente homem e mulher tivessem satisfação no sentido de se sentirem amados um pelo outro. Estou tentando usar aqui algumas palavras. Marbel Morgan, em seu livro A Mulher Total, ela descreve que esse relacionamento ele começa pela manhã.
Essa intimidade, ela vai começar pela manhã. Ou seja, se o marido não trata a esposa com afeto desde as primeiras horas do dia, dificilmente vai despertar algo para a noite. Então presta atenção nisso, principalmente homens. Nós precisamos ser românticos, ser carinhoso. Nada decepciona mais uma mulher do que um homem duro no trato. Nada mata mais o romantismo da mulher do que uma comunicação rude. Quando o homem, trata a mulher de uma forma rude. Não tem como. Não tem mulher que vá se sentir, ai, amor, hoje, estou te esperando, estou te aguardando. Não tem como. Se o homem foi mal educado o dia todo, tratou mal o dia todo. Então nós precisamos cuidar esse romantismo. Eu vi uma senhorinha pregando não, ela estava falando num podcast, e ela diz assim: diga para ele e para ela, você é indispensável para mim. Eu estou perto de você, mas eu tenho saudade de você. E eu e minha esposa, a gente tem mesmo isso. A gente fala, não tem graça se eu for num lugar se não estiver junto. A minha esposa foi visitar os familiares dela e a gente combinou, quanto tempo tu vai ficar? 1 semana. Tá, beleza, uma semana eu aguento. Aí, só que eu tenho uma mania. Eu costumo não me comunicar enquanto ela está longe, porque aí eu fico mal. Então eu digo para ela, nem vou falar nada, 1 semana. Aí depois passou 1 semana, ela falou assim, quem sabe eu fico, eu acho que eu vou ficar mais um pouco, porque tem não sei o que. Eu falei, não, já estou comprando a tua passagem. Fui lá, comprei a passagem para ela voltar, porque realmente não tem graça para mim se a minha esposa não está junto, se ela não está perto de mim. Às vezes muitas vezes a gente participou de retiro de jovens, que a gente era líder dos jovens, e a gente tinha que dormir separado. Para mim era uma luta, porque eu sempre disse assim, eu casei, eu quero dormir com a minha esposa. Eu casei para dormir com a minha esposa. E aí a gente tinha que dormir separado. Então era uma dificuldade de ter isso, de ter que ficar por muito tempo longe. Para mim é uma dificuldade. Então a gente precisa aprender isso. E a gente precisa falar isso. De vez em quando eu abraço minha esposa, beijo ela, faço um carinho. E ela assim faz em mim também. Ela é muito, a minha esposa é muito amorosa, Aprendi muito com ela. Então a gente precisa ter esse romantismo em nosso meio, no relacionamento entre cônjuge, porque isso é muito importante. E se aquilo que eu quero te dizer, a Bíblia diz que nós, através do Evangelho, somos transformados. E nós precisamos ser transformados. Se eu tenho dificuldade nessa área, eu não posso viver a vida toda assim, meu amado. Eu preciso ser transformado pelo Evangelho. Transformado. A Bíblia diz lá em Romanos que nós passamos a viver em novidade de vida. Então a gente precisa acordar para que realmente o Senhor tem para nós, para que nós tenhamos um casamento sadio, um casamento abençoado, e que o cônjuge possa ter o prazer de viver, de estar junto. Eu lembro o filme, não sei quem viu, mas o filme Marley e Eu, que eles casam, daí compram um cachorro, o cachorro é arteiro, faz uma bagunça, daí daqui a pouco eles têm filhos. Aí um dia ele chega com um carro em casa, para e olha assim, fica olhando para dentro de casa, ele enxerga a janela, enxerga a esposa, e o cachorro, e as crianças correndo, e ela gritando, e ele fica pensando assim, será que eu entro, se eu não entro? Então, ele acabou entrando. Mas como é bom quando a gente chega
e tem prazer de estar na nossa casa, de estar no nosso lar, de estar com a nossa esposa, com o nosso esposo. Como é bom desfrutar disso. E para nós termos esse ambiente agradável, esse lugar abençoado, é nós que vamos definir isso com nossas atitudes, com os nossos gestos, com aquilo que nós realmente refletimos para o nosso cônjuge. Então, a importância disso. E para terminar nessa manhã, eu queria ler uma última passagem com você. Abre lá, Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Unidade e intimidade. Foi o que nós falamos aqui nessa manhã. E Colossenses 3,14 fala assim: acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo, que possa ter o amor. Porque quando nós nos relacionamos, quando nós iniciamos um relacionamento, nós temos a paixão, que por tempo ela acaba, e a paixão ela pode ser alimentada, a gente pode se apaixonar mais vezes durante o relacionamento, a gente pode se sentir dessa forma, apaixonado, mas o amor, ele nunca acaba. O amor, ele permanece. O amor, ele realmente é o pilar, né? É o combustível do relacionamento entre o homem e mulher. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã, né? Que possa realmente fazer a diferença, mas que, contudo, você possa ter o desejo no seu coração de realmente colocar ela em prática. Colocar em prática sobre a sua vida. Se você observa aqui várias coisas que você já tem feito, glória a Deus. Se você percebe coisas que precisam ser mudadas, é preciso buscar essa mudança, é preciso pedir ao Espírito Santo, se você não consegue, se você tem dificuldade, porque é Ele, é o Senhor, que faz infinitamente mais, que faz a diferença em nosso meio, no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa família. Amém? Eu quero te convidar, vamos nos pôr de pé em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. De sermos ministrados, Senhor, na Tua casa, Pai. Continua falando aos nossos corações, revelando a Tua vontade, Senhor. Tu sabe, como foi dito aqui, que cada casal, cada família aqui constituída sabe, conhece o seu lar, sabe as debilidades, sabe aquilo que precisa ser melhorado, sabe aquilo que já está, né, aperfeiçoado, aquilo que precisa melhorar. Que Tu vá à frente, Senhor, de cada casal, de esposo, esposa, Senhor. Que Tu faça a diferença também no relacionamento com os filhos, Pai. Em cada lar aqui, através do Teu poder, da Tua graça, nós oramos e declaramos a vitória que vem dos céus, que vem de Ti, Deus, sobre cada família, sobre cada geração, que seja uma geração bendita e abençoada no Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. E assim, nós Te agradecemos por essa manhã, Te agradecemos, Pai, e desejamos a cada dia mais ouvir a Tua voz, compreender aquilo que Tu tens para nós e colocar em prática em nossas vidas, Pai. Assim nós Te agradecemos por tudo. Pedimos agora, Senhor, nos leva na Tua presença, na Tua graça, na Tua paz, acampa os Teus anjos ao redor da nossa família, da nossa casa, Pai, e nos abençoa nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém.